Programa ADVJus. Oferecimento. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. Olá, boa tarde! Estamos chegando com mais um ADVJus para você aqui no Canal 20. Hoje nós vamos mostrar para você a visita que fizemos à livraria Mizuno e Leitão. Na segunda parte, uma entrevista sensacional. Não perca! Nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Voltamos já já. Aguarde! A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Legal, iniciamos o ADVJus. Vamos mostrar para você em primeira mão a noite de autógrafos que aconteceu na livraria Mizuno e Leitão. Confira. Um agradável coquetel ocorreu na livraria Mizuno e recebeu significativa presença de advogados, autoridades e simpatizantes da área jurídica. Em noite de autógrafos foram lançadas 2 obras, o Código Florestal e Improbidade Administrativa. O Código Florestal, importante e atual obra jurídica, é assinada por 3 jovens escritores, que com deferência especial falaram ao ADVJus. Na verdade é uma emoção e um desafio também, né? Porque é uma lei extremamente polêmica, né? Que instituiu o novo Código Florestal. E eu e mais os demais coautores, né? O professor Natan e o professor Leonardo, buscamos enfrentar esse desafio, em analisar a lei, né, que é uma lei extremamente complexa, né, que envolve aí bens ambientais de grande interesse, como área de preservação permanente, reserva legal, né, e ao mesmo tempo, né, trazer uma leitura de fácil compreensão, né, e que o leitor consiga analisar artigo por artigo, levando em consideração a melhor doutrina, a jurisprudência, bem como aí a legislação correlata. A ideia surgiu em razão da importância do tema, né? É um tema que gerou uma discussão muito grande na sociedade, no meio político, né? E a importância do tema foi o que nos levou a escrever, né? Hoje o meio ambiente, nele inserido obviamente o Código Florestal, é um tema que interessa a toda a sociedade. A nossa sociedade moderna, a necessidade de compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente, né? Esses temas todos é que nos motivaram a escrever essa obra para contribuir de alguma forma com a sociedade, com a academia, com os advogados, né? Para trazer as nossas ideias, né? De alguma forma contribuir para a melhoria, para a melhor discussão desse tema tão importante para a nossa sociedade. Olha, em razão de toda a polêmica envolvendo o Código Florestal e as diferentes discussões do Congresso, alterações legislativas e vetos, houve alguma dificuldade sim em chegar no resultado final, mas depois de bastante batalha nós conseguimos chegar e a obra ficou pronta com bastante qualidade, esperamos. Na mesma ocasião, o livro Improbidade Administrativa, que tem como um dos seus autores o Dr. Eduardo Fonseca Costa, também mereceu atenção especial.
A livraria Mizuno Leitão inova e oferece seu espaço aos autores que desejarem promover noite de autógrafos em novos lançamentos. Isso, estamos lançando 2 obras muito importantes no cenário jurídico e também aproveitando para apresentar o espaço que agora está disponível para prestigiar os autores de Ribeirão e região, né? Um novo espaço jurídico para todos poderem confraternizar e divulgar o seu trabalho no dia a dia, o trabalho acadêmico, o seu trabalho de doutorado, pós-graduação, juízes como promotores e advogados e estudiosos da matéria. Tá certo, Ricardo. É uma alegria ver a livraria cheia assim, pessoal prestigiando, não é isso, Jaqueline? Com certeza, uma alegria. Seja bem-vindo também, todos que estão aqui. E é isso aí, é para vocês. Todo esse carinho tudo que a gente prepara é para vocês. Ok, parabéns então pessoal da Mizuno, parabéns ao Ricardo. Comigo aqui no estúdio, o doutor Eduardo José da Fonseca Costa. Ele é graduado pela USP, juiz federal, mestre e doutorando em processo civil, autor de obras jurídicas, de várias obras jurídicas, dentre elas esta que está aqui, ó. Improbidade administrativa. Esta é a pauta que nos remeteu até aqui no dia de hoje. Daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar para falar a respeito de improbidade administrativa. Fique aqui, nós vamos voltar já já. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Legal, voltamos então com o ADVJus. Como eu falei aqui comigo no estúdio, o doutor Eduardo, autor de várias obras jurídicas. Doutor Eduardo, muito obrigado por senhor estar aqui presente com a gente, né? Participando hoje do ADVJus. Para a gente é uma satisfação recebê-lo. Eu que agradeço, doutor Marco. É um prazer enorme estar aqui e poder esclarecer a população a respeito de um assunto tão importante. Improbidade administrativa. Até o nome, né? Tem pessoas que dão aquela improbidade. A gente sabe muito bem o que quer dizer improbidade, né, doutor? Mas eu gostaria a sua visão, o seu conceito de improbidade, completado com administrativo. Embora seja um conceito palpável pela população média, né? É muito difícil dar uma definição exata, precisa, rigorosa sobre o que vem a ser essa noção. Ela é intuitiva porque improbidade é o antônimo de probidade. Verdade. Né? Comete improbidade quem não é probo. Isso mesmo. E improbidade administrativa comete quem não é probo com a gestão da coisa pública. Talvez a Lei 8.429, que é a lei da improbidade administrativa, nos dê um norte. A doutrina divaga em várias conceituações, existem várias correntes no Brasil e no mundo, mas à luz da lei nós podemos dizer que comete improbidade administrativa. Sim. Quem enriquece indevidamente às custas da coisa pública, quem lesa o erário público e quem atenta contra os princípios da administração pública. Fundamentalmente é isso. Certo. Doutor, então, só para a gente fazer um gancho, na verdade, quando e quem pode cometer um ato de improbidade administrativa? Tem-se a ideia incompleta de que só pratica improbidade quem é
agente da administração. Na verdade, existe um conceito mais amplo que é o agente público. Portanto, o agente público investido definitiva ou temporariamente no exercício de uma função pública é, via de regra, o alvo das ações de improbidade. Porém, terceiros à administração, como particulares, pessoas física ou jurídica, podem também ser réus em ações de improbidade, desde que induzam à prática do ato de improbidade, colaborem para que ele seja praticado ou dele se beneficiem. Fundamentalmente é isso. Mas nunca um terceiro da administração será o réu sozinho. Ele não jamais ocupa sozinho o polo passivo da demanda. Via de regra, quando um particular é alvo desta ação, ele é litis consorte com um agente público. Pois não. Doutor, deferida a possibilidade de concessão da liminar, né, quais são os pressupostos que o magistrado vai ter que observar para conceder a medida? Existem várias tutelas liminares passíveis de concessão na ação de improbidade. Uma delas é o afastamento cautelar do agente público do exercício da função ou do cargo. Pode haver sequestro de bens caso o agente público tenha se apropriado indevidamente de algum, no exercício, por exemplo, na prática, por exemplo, de um crime de peculato. Mas talvez a liminar mais paradigmática, a mais controvertida e, de certo, a com maior força coercitiva é a de indisponibilidade de bens do agente público, que serve para resguardar uma futura execução por quantia certa. Seja porque o agente público enriqueceu indevidamente, então surge a necessidade futura de se expropriar esse plus que ele adquiriu indevidamente. Pode ser que ele tenha de ressarcir os cofres públicos, portanto se indisponibiliza algum bem para garantir a futura execução, ou pode ser que ele venha a ser alvo de uma multa civil pecuniária e ele já esteja, por exemplo, esvaindo o seu patrimônio para frustrar no futuro essa execução. Então esta liminar é muito parecida no processo civil com a medida cautelar de arresto. Existem algumas diferenças sutis, mas o grande problema é quais são os pressupostos para a indisponibilização liminar desses bens. E aqui já começa uma grande controvérsia, porque a lei não define quais são. No começo, nos primeiros anos de vigência, em 92, alguns entendiam que bastava o mero ajuizamento automático. O que era um problema muito sério, porque até então não se sabia se disponibilizava tudo ou só a parte suficiente para garantir a dívida. Hoje já é pacífico, que você não pode extrapolar o valor da dívida, a medida tem que ser proporcional, mas ainda há alguma disputa doutrinária e jurisprudencial. No segundo momento, o STJ entendeu que esta indisponibilização ela faz parte do poder geral de cautela do juiz, então está submetida aos dois pressupostos básicos, que são o fumus boniuris e o periculo in mora. Se o agente público não estiver, por exemplo, dilapidando seu patrimônio, não haveria periculo in mora, portanto, não caberia, em princípio, a liminar de indisponibilidade. Esse entendimento nunca foi bem aceito pelos os contumazes autores dessas ações, como, por exemplo, o Ministério Público. Porque é muito comum os réus nesses processos dilapidarem os seus patrimônios. Eu diria que é muito difícil a gente chutar uma estatística, mas eu me arriscaria a dizer que em pelo menos 80% dos casos em que o réu é culpado, ele tenta de alguma forma frustrar a cobrança. Certo. Ou ele grava o seu patrimônio, dá em hipoteca num valor muito alto, enfim. Ele tenta burlar a satisfação desse crédito. Então, existia uma terceira corrente que dizia o seguinte: olha, como é
é extremamente provável que ele vá dilapidar, porque na prática o que se vê acontecer na grande maioria dos casos, existe uma espécie de periculum in mora in re ipsa. O que quer dizer isso em latim? É um perigo de que a execução vai se frustrar, e isso faz parte da própria natureza desse tipo de litígio. Então, qual é a terceira corrente que hoje está preponderando no STJ? Se houver algum bom indicativo de que o réu é culpado, ainda que não haja esse periculum in mora flagrante, ele se presume, portanto, o juiz já está autorizado, caso haja requerimento expresso, a indisponibilização de bens do réu, mas repito, sempre tendo como limite o valor da dívida. Tá certo. Ok, você está comigo aqui no ADV Jus e hoje recebendo a ilustre presença do Dr. Eduardo José da Fonseca Costa. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas voltamos já já. Aguarde, por favor. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus, entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos então com o ADV Jus, hoje com o Dr. Eduardo Fonseca. Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da tutela de evidência, da tutela de emergência, né? Na lei de improbidade administrativa. Você traçasse um parâmetro. Sim, como o nome diz, a tutela de urgência, ela tenta resguardar uma situação de risco, ou ao processo ou ao autor da ação. Então, o que se busca com uma tutela de urgência na ação de improbidade? Evitar que uma futura execução contra o réu seja frustrada, como eu disse no bloco anterior. Sim. A indisponibilidade cautelar de bens, ela tem a natureza ora de tutela de urgência, ora de evidência. Eu vou dizer isso daqui a pouco. O arresto de bens do réu, o sequestro de bens que ele eventualmente tenha desviado em seu favor, esses bens podem se perder. Então o que o juiz decreta? Uma medida de urgência, esse bem é apanhado, ele é constrito, ele é tirado da disponibilidade do réu para que esse bem não se esvaia, para que ele não se perca e a União, os estados, os municípios ou quem quer que seja o autor da ação possam se ressarcir do prejuízo que sofreram. A tutela de evidência já é uma nova forma que o STJ tem encampado de enxergar a indisponibilidade de bens, dizendo o seguinte, não basta, além das hipóteses de urgência em que o réu esteja, por exemplo, diminuindo o seu patrimônio, né, escondendo bens, é possível que os bens do réu sejam disponibilizados se for evidente, se for de uma clareza palmar, que ele muito provavelmente é culpado pela prática, agiu com dolo ou culpa na prática daquele ato de improbidade. Então, às vezes, se dispensa a prova do periculum in mora e o juiz se atém à evidência das alegações afirmadas pelo autor da improbidade para desde já, ou seja, para no início do processo, já se investir provisoriamente contra o patrimônio daquele réu. Tá certo. Doutor, falar um pouquinho das penas, né, das penalidades a que se sujeitam aqueles que cometem os crimes previstos aí na lei de improbidade administrativa. A ação de improbidade, é bom que se diga, ela não é uma ação penal. Sim. A responsabilidade por improbidade não é uma responsabilidade criminal. É possível que, além de uma ação de improbidade, também tramite na justiça uma ação penal. No entanto, a ação de improbidade tem um forte caráter punitivo. Aliás, ela é uma ação de natureza dúplice. Ela tem um caráter punitivo e um caráter ressarcitório.
ela prevê sanções graves àquele que comete a improbidade e também contra ele promove uma execução civil para que se obtenha o ressarcimento do dano. Então, eu já antecipei que o ressarcimento do dano é uma das sanções. Sim. Outras sanções: a perda da função ou do cargo, em definitivo, a suspensão dos direitos políticos, ou seja, aquele que cometeu a improbidade perde a capacidade de ser eleito e de eleger. A proibição temporária de contratação com o poder público, isso afeta, por exemplo, empresas que corriqueiramente ganham licitações e adjudicam contratos com a administração. Há previsão de imposição de multa civil. Enfim, há uma série de sanções, fundamentalmente são essas que eu declinei, que são imponíveis e que são moduláveis em função da gravidade maior ou menor do ato de improbidade. Doutor, agora, indiscutivelmente, no caso de quem tem mandato eletivo e sofrer essa perca dos direitos políticos, me parece que essa é a que pega mais na veia mesmo, né? Sim, e o que a jurisprudência tem entendido é que o juiz não está obrigado a impor cumulativamente todas essas sanções que eu expus. O juiz, à luz do postulado da proporcionalidade, vai individualizar não só cada uma das sanções, mas quais sanções são mais adequados para funcionar como um ato de reprovação àquilo que foi feito. Então, por exemplo, quando a gente se depara com um réu que é um agente político, que foi eleito, de certo, a sanção, e é daqueles agentes políticos que exercem a política como profissão, sim, de certo, a pena que mais lhe atinge, mais lhe angustia é a suspensão dos direitos políticos, que podem chegar a uma suspensão de até 8 anos. Já como eu disse, uma empresa que é costumeiramente vencedora em licitações, sim, o que mais pega é a proibição de contratação com o poder público. E assim o juiz vai adaptando caso a caso quais sanções cabíveis e delas em que proporção ele vai aplicar essa pena. Mesmo porque o que dá mesmo uma repercussão interessante mesmo é aquele ressarcimento, né? Que na verdade a população, que nem o senhor mesmo se referiu, o que o pessoal quer saber se aquele dinheiro vai ser devolvido aos cofres públicos. Sim, né? A ação ela se direciona a isso, mas há uma categoria interessante de improbidade administrativa em que não há nem lesão ao erário e nem enriquecimento ilícito. Existe uma figura de improbidade pelo simples e puro fato de se atentar contra um princípio da administração. Certo. Então, por exemplo, quando você não abre concurso público quando deveria, certo, quando você contrata sem prévia licitação quando ela é exigível, quando você não dá publicidade a um ato público, são atos atentatórios a princípios da administração que não necessariamente ensejam enriquecimento sem causa ou lesão ao patrimônio público. E não obstante, são passíveis de sancionamento, com multa, com suspensão dos direitos políticos, enfim. E nesse caso, embora não haja uma execução civil pecuniária, por ressarcimento ou por enriquecimento, existe a imposição da multa, que é uma pena pecuniária que vai ensejar uma execução contra o patrimônio daquele réu. Tá certo. Doutor Eduardo, nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua atenção, de ter vindo aqui, ter estado aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção e um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Tá certo. O ADV Jus vai ficando por aqui. Você sabe, você pode rever esse programa através do nosso site www.advjus.net. Voltamos no próximo domingo. Forte abraço. Até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento Quali System Informática.
automação e serviços para a área do direito. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui.